Olá, meus alunos. Então, vamos dar prosseguimento ao conteúdo sobre o uso da crase, né? Que a gente já começou a ver. Eu vou compartilhar com vocês, então. Esse vai ser um vídeo bastante curto, né? Então, vou compartilhar com vocês os slides. Vamos ver agora, então, a questão do uso facultativo da crase, né? Porque em alguns casos eu posso optar por usar ou não usar a crase, ok? Vamos ver em quais casos isso acontece. Vamos lá. Bom, a crase ela é facultativa. Em que casos, né? Em primeiro lugar, diante de pronomes possessivos femininos. Lembre-se de pronomes possessivos, porque antes dos pronomes a gente não utiliza a crase, né? Então, pronome possessivo, meu, minha, teu, tua, né? Seu, sua, né? Então, nesse caso aqui, entreguei o bilhete à minha mãe. Ou entreguei o bilhete à minha mãe com crase, pode ser com ou sem crase. Por quê? Porque eu poderia dizer, entreguei o bilhete para a minha mãe, que é aquele caso, a junção do para, né? Ou a preposição a com o artigo a, então, a minha mãe, ou seja, para a minha mãe, vou substituir por um para a, ou apenas para minha mãe. Eu poderia usar essas duas formas em português, né? Então, nesse caso, diante de um pronome possessivo feminino, é opcional eu usar ou não a crase. Antes de nomes de mulheres. Então, por exemplo, entreguei o bilhete a Rita ou a com crase Rita. Porque eu poderia dizer, entreguei o bilhete para a Rita, lembra as substituições, né? Ou para Rita, tanto faz. E o terceiro caso, né? Depois da preposição até, mais uma palavra feminina. Então, fomos juntos até a empresa ou até a com crase empresa, né? Também é um outro caso. Esse caso aqui ele não se consegue substituir por um para a. Fomos juntos, até poderia, né? Seria uma maneira muito coloquial. Fomos juntos para a empresa, né? Mas aqui teria o até, né? Então, esse caso aqui eu não teria como substituir. É só sabendo que depois do até, né? Diante de uma palavra feminina, eu posso ou não usar a crase, ela é opcional, ok? Bom, então agora eu vou deixar uns exercícios lá para vocês, né? Mas isso aqui vamos fazer, ó, considerando o estudo da crase, tá? E o emprego do acento grave. Vou reformular, né? Considerando o estudo da crase, sabe-se que o emprego do acento grave para indicá-la pode ser obrigatório, facultativo ou inadequado, né? Então, com relação à adequação, né, no termo, né, reverência à tecnologia. Aqui está dizendo o parágrafo porque fazia parte de um texto maior, de um contexto maior, e aqui está indicando o parágrafo em que estava esse exemplo. Então, esse reverência à tecnologia apresenta a mesma justificativa, né? Em qual das frases? A cada dia excluem-se as afetividades. Tal situação traz insegurança à classe menos favorecida. Neste caso, a presença de crianças cria problemas legais. As ações foram planejadas para que fossem executadas à noite. Vamos ver? Tem gente que já respondeu, mas quem quiser pensar um pouquinho, dá um pause no vídeo. Vamos ver a resposta. Resposta letra B. Tal situação traz insegurança à classe menos favorecida, né? Então, reverência, eu vou trocar a palavra tecnologia por uma masculina. Então, reverência ao estudo, por exemplo, né? Ao estudo, se eu troco pela preposição, né? Na verdade, é uma junção da preposição mais artigo. Se eu troco por ao no lugar de a, reverência ao estudo, então, quando é feminino, ela vai crase. Então, vamos ver nesse exemplo aqui, ó. Tal situação traz insegurança ao povo menos favorecido, né? Se eu troco por uma palavra masculina e for um ao, então ela vai crase, né? Diferente das demais. A cada dia excluem-se as afetividades, né? Nesse caso, não a crase, porque eu vou trocar por uma masculina. A cada dia excluem-se os homens, por exemplo, né? Não vai um aos, vai um os, então estaria errada a crase. E na letra C, neste caso, a presença de crianças cria problemas legais. Se eu trocar a palavra presença por uma masculina, né? Neste caso, o
passeio de crianças, por exemplo, né? Não ao passeio de crianças. E, no último lá, as ações foram planejadas para que fossem executadas à noite. Então, à noite é uma expressão utilizando palavra feminina, né? Então, entra no caso de expressões que tem o a e é diante de uma palavra feminina. Então, são esses casos. Como eu falei, né? É um vídeo bastante curto, e são as questões em que se aplica o uso facultativo, em que eu posso ou não utilizar crase, ok? Então, até mais.